Olá, irmãos, saudações a todos os inscritos do canal, paz do Senhor, a todos os irmãos inscritos deste canal. Você que não é, por gentileza, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilhe. No dia de hoje, eu quero trazer para você uma palavra edificante, uma palavra que Deus falou comigo no dia de hoje. Amém? Você que tem sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel, capítulo de número 22. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Somente esses dois versículos, que diz assim: o título da epígrafe do texto: Davi na caverna de Adulão. Foi-se, pois, Davi dali se refugiou na caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, vieram até ele. E todos os homens que estavam em apertos, e todos os que estavam endividados, e todos os que estavam em amargura de alma, se uniram a Davi. E ele foi feito capitão deles. E estavam com ele cerca de 400 homens. Quem já ouviu falar dessa história? Os 400 valentes de Davi. Eram homens improváveis, eram homens endividados, eram homens fracassados, eram homens que a sociedade já tinham lavado as mãos, sem nenhum pingo de confiança. Estes homens, quando ficaram sabendo que Davi estava fugindo de Saul e estava ali naquela caverna de Adulão, eles foram ter com Davi. E quando esses homens chegaram lá com Davi, estes homens não sabiam lutar, não sabiam manusear armas, não tinham experiências com guerras. Mas a palavra vai nos dizer que Davi ensinou esses homens, treinou esses homens, de uma maneira que Deus entregou todos os seus adversários e inimigos nas mãos de Davi. Sabe por quê? Porque um homem valente de Davi era como se fosse 1000. Entenda bem a palavra mencionada aqui nesta tarde. Talvez a sociedade já tinha desacreditado daquele homem que chegou a ter Davi. Ele não tinha mais estatística de vida, ele já não tinha mais confiança, ele já não tinha mais um lugar, ele estava dilacerado, ele estava totalmente desprezado, humilhado, por dever, por não ser ninguém. E ele, esse homem, entre outros, ficaram sabendo que Davi estava na caverna de Adulão. E foram ao encontro de Davi. Foram encontrar o homem de Deus. E a palavra do Senhor diz que estes homens foram chamados os valentes de Davi. Talvez eu prego para uma pessoa hoje que para a sociedade não tem mais credibilidade. Talvez eu esteja falando hoje com uma pessoa que para a sociedade não tem mais confiança. Talvez eu esteja pregando hoje para uma pessoa que a sociedade já desacreditou. Não presta mais. Não tem mais estatísticas de vida. Não tem mais probabilidade de mudança. Desista. Já era. Morreu. Eu quero falar para você que estes homens não morreram.
Estes homens não se conformaram com aquelas palavras de derrota, de humilhação, desespero, desesperança, menosprezo, rejeição. Estes homens levantaram e foram atrás de Davi. Era como se eu imagino, se eles não gostam da gente, existe um que gosta. Se eles não acreditam mais na gente, tem um que acredita. Se eles não nos recebem, tem um que recebe. E eles foram de encontro com Davi, na caverna de Adulão. Davi pensava que estava sozinho, fisicamente. E Davi se surpreendeu com a chegada daqueles homens. Davi não disse para aqueles homens: eu não posso vos ajudar, eu não vou vos ajudar, eu não quero vos ajudar. Davi, naquele momento, ele teve um olhar espiritual, ele teve uma força do céu, e ele abraçou todos aqueles homens que na quantidade eram de número de 400 homens. Davi não fechou a porta na cara deles. Davi já tinha o seu problema, Davi já tinha sua adversidade, mas Davi se atentou às lamentações daqueles homens. E vamos ver Davi ensinar, treinar, consolidar, discipular cada homem que chegou naquela caverna endividado, desacreditado, humilhado. E vamos ver estes homens vencer uma batalha, uma guerra. Sabe por quê? Porque não é na quantidade de pessoas, de soldados. Eles enfrentaram, aleluias, um exército muito numeroso, maior do que o próprio número deles. Mas Deus vos entregou nas mãos deles todos os adversários, todos os seus inimigos. E Davi prosperou, Davi foi abençoado, Davi alcançou a misericórdia e a vitória na guerra. Se tinha algo que Davi entendia, era batalha. Davi não era inexperiente com guerras. Muitas das vezes você pode estar passando por adversidades que você pensa que não vai conseguir ultrapassar. Porque hoje muitas pessoas não vivem o evangelho da real maneira que é para viver. Hoje em dia as pessoas estão vivendo o evangelho como se de oba-oba. Davi, naquele momento, ele se atentou à voz de Deus. Ele não ouviu as vozes das pessoas que desacreditaram, que humilharam, que se desfizeram daqueles 400 homens. Aqueles homens que chegaram aflitos, sobrecarregados, ansiosos por ajuda. Eu te pergunto se Davi fechasse a porta do seu coração para esses homens. Eu te pergunto se Davi não atentasse a escutar a voz de Deus e ensinasse a estes homens a batalhar. Eu quero dizer para você que esses homens chegaram na caverna inexperientes. Esses homens chegaram na caverna totalmente verdes. Eles não sabiam lutar e nem manusear qualquer arma. Não era vantagem para Davi receber 400 homens inexperientes, tolos, ignorantes, leigos. Não era. Mas Davi falou: vou investir nestes homens o que Deus investiu na minha vida. Assim como o Senhor me ensinou, irei ensiná-los. Assim como Deus teve paciência para comigo, eu imagino Davi tendo paciência para com cada um desses 400 homens, desprezíveis, humilhados, desacreditados. A sociedade não queria mais nada com eles.
A única alternativa daqueles homens era o Davi. E Davi capacitou cada um deles. E eles venceram uma batalha. Eu quero dizer para você que está escutando e vendo este vídeo, não importa a batalha que você está vivendo, não importa as circunstâncias que você se encontra, Deus vai te dar estratégia para capacitar, discipular, encaminhar e conduzir todos os homens e mulheres que Deus encaminha a tua vida. Esta casa é chamada a casa de oração. E aqui Deus já me disse, não somente a mim, mas outras pessoas, que esta casa será um socorro para homens e mulheres desacreditados, endividados, homens que a sociedade já não acredita mais. Este lugar será chamada casa de oração. Eu convido a você neste momento a orar comigo, a pedir a Deus que nos dê estratégia, assim como Deus conduziu seu servo Davi e deu estratégias àquele homem para discipular, ensinar e treinar 400 homens. Davi ensinou a todos a manusear armas, a guerrear. Davi ensinou a glorificar primeiramente a Deus, a engrandecer o nome do Senhor, a tributar a nossa gratidão. Davi nos ensina. Davi é um exemplo de fé, de crença, de prática. E neste vídeo eu quero passar a você que não importa a quantidade de adversários que o inferno coloque a seu caminho, eu quero deixar claro para os irmãos que a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue. Os nossos irmãos não são os nossos inimigos. Efésios 6:10, apóstolo Paulo vai nos exortar concernente a esta situação, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. A tua força tem que estar depositada em Jesus, porque o homem, ele é falho, ele erra, ele peca, ele cai, mas Jesus não. Jesus, ele é fiel para com todos sempre, e ele vela pela sua palavra, ao qual ele permitiu até hoje estar no meio de nós. O que seríamos de nós sem a palavra de Deus? Se o mundo já está em um caos, completamente desequilibrado com a palavra de Deus em seu meio, imagina o que seria do planeta Terra sem a boca de Deus, sem a palavra de Deus a nos guiar. Apóstolo Paulo vai continuar dizendo: fortalecei-vos no Senhor a tua força, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero dizer para você nesta hora, neste vídeo, contra quem você está resistindo? Contra o que você está resistindo? É contra o seu irmão? É contra uma pessoa que vai à sua resistência? Eu quero dizer que não é pela força da justificação, do braço, do egocentrismo do homem, da ignorância. Não. Não é pelo muito falar, pelo muito se justificar. Eu quero dizer que a força, ela vem do Senhor. E ela tem que estar com Ele para ser derramada entre nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder é dele, vem de dele.
não é sobre mim, não é sobre você, não é o que nós temos, somos e podemos. Porque quando nós morrermos, iremos para o mesmo lugar. É sobre Ele, é para Ele, e é por Ele que são feitas todas as coisas. Revestivos de toda a armadura de Deus para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque a tua guerra, a minha guerra, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Apóstolo Paulo, ele está exemplificando, ele está falando em palavras garrafais, para que eu e você entenda. Carne e sangue significa ser humano, nós. A nossa guerra não é uns contra os outros, mas sim contra as potestades, principados e hostes espirituais que atuam no reino das trevas. Agora, meu querido, eu te faço uma pergunta, e se você puder me responder nos comentários, eu vou agradecer. O porquê apóstolo Paulo exemplifica em uma organização o inferno. Tem muitas pessoas que pensam que o inferno é bagunçado. Tem muitas pessoas que pisam na cabeça do capeta pensando que ele não tem poder. Judas capítulo 1, versículo de número 10, vai dizer que muitos falam mal daquilo que não conhecem. E como animais irracionais se corrompem. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele é sagaz. O diabo, ele destrói vidas em um estalar de dedos. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe deste mundo. Quando Satanás levou Jesus a um pináculo do templo, ele mostrou toda a sua glória e falou: a ti eu te darei o poder que me foi dado. Jesus não repreendeu para dizer que era mentira dele, que ele era um sem poder, um sem magia, um sem feitiço. Não. Jesus esperou ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, Jesus se colocou no lugar dele como servo e disse: está escrito que só o meu Deus eu cultuareis, e só ele eu servirei culto. Apartai-vos de mim. Eu quero dizer para você nesta tarde, neste dia, não sei a hora que você vai ver este vídeo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu quero dizer para você neste dia que o Senhor, ele é o causador de todas as bênçãos que são derramadas em nossas vidas, mas também é o causador de todas as adversidades que nos assolam. Porque se acontece qualquer coisa na minha e na tua vida, tenha permissão de Deus. Porque o diabo, ele é um ser que ele precisa da autorização de Deus para tocar na tua vida. O Senhor precisa decretar, falar, autorizar para que o diabo haja, para que o diabo faça alguma coisa. E talvez você chegou neste momento, talvez a adversidade te alcançou, a luta te alcançou, os problemas te alcançaram, e você se encontra encurralado. Talvez você já procurou um Davi em uma caverna de Adulão para se unir a ele e para aprender com ele. Eu quero dizer para você que você é Davi, que você é este homem de Deus, esta mulher de Deus. Não incline os teus olhos, os teus ouvidos, às opiniões,
aos decretos, aos diagnósticos das pessoas ao teu respeito. Porque para quem não te conhece, para quem não conhece a tua história, não vão ver o que você passou lá atrás. Não vão ver o que você suportou, o que você renunciou, o que você deixou para entrar nesta caverna, para encontrar um Davi. Eu quero dizer para você, não temas se os adversários são muitos, se o exército de Saul quer te pegar. Vá na palavra. Na palavra você vai acabar com todos eles. Porque a palavra, ela será luz para o teu caminho. E quem anda na luz não tropeça, porque vê a pedra na frente, vê o obstáculo à frente, vê o empecilho na frente. Agora quem anda nas trevas, tropeça, cai, fica desesperado. Eu quero dizer para você neste dia, Deus te colocou no lugar certo. Deus me colocou no lugar certo. Estamos no centro da vontade de Deus. E o que for de se cumprir, eu tenho toda a convicção, sem nenhum medo de errar, que não vai ser potestade, que não vai ser principado e muito menos hostes espirituais que vão impedir o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Eu quero dizer para você que se Deus prometeu algo, por mais que se levanta o exército de Saul, de quem for, para acabar com os teus sonhos, os teus planos e os teus objetivos, todos irão se frustrar. Sabe por quê? Porque Deus, ele honra e vela com a sua palavra. Então, se Deus te prometeu algo, descansa no Senhor. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Pedro iria ser morto. Pedro iria ser assassinado, degolado. No dia seguinte, sabe o que Pedro fez? Foi dormir. Eu quero te fazer uma pergunta e se você puder responder nos comentários também, ficarei agradecido. Quem é que dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Quem é que dorme sabendo que a sua vida vai ser tirada na manhã seguinte? Pedro ficou tranquilo, porque ele sabia e tinha consciência e convicção do Deus ao qual ele estava servindo. Pedro dormiu. Pedro dormiu, a palavra diz. Enquanto Pedro dorme, existe a igreja primitiva, que não é igual às igrejas de hoje. Me perdoe a expressão da palavra, não estou generalizando. Eu creio que aqui ainda no meio de nós, existem os remanescentes. E se for preciso Deus juntar todos para que a sua palavra se cumpra, isso irá acontecer. Mas aquela igreja, ao saber que Pedro iria ser morto, a igreja foi orar por Pedro. A igreja foi clamar por Pedro. A igreja foi pedir a Jesus por Pedro. Eu imagino a igreja orando: Jesus, tira Pedro de lá. Jesus, visita Pedro. Jesus, não deixa Pedro morrer. Jesus, por favor, olha a vida de Pedro. A vida de Pedro é muito importante para nós. Os crentes de antigamente se importavam com as vidas dos irmãos, não é que nem hoje.
O anjo foi. Coloca-te de pé. Pedro estava dormindo, acordou. Calça tuas sandálias, coloca o teu cinto, coloca a tua capa e me segue. 3 gaiolas, grades, portas, cadeados, correntes, algemas, não sei. 3 impedimentos de ferros, aços. 16 soldados, a palavra vai nos descrever. E Pedro passou por todos eles. E quando Pedro sai, ele vai direto à casa de Maria. O que associa, irmãos? Como Pedro adivinhou? Como Pedro sabia que todos iam estar na casa de Maria orando por ele? Porque ele era uma vida. E eles tinham em comunhão aqueles sentimentos. E eu quero dizer para você 2 coisas. Há portas, irmãos. Existirá portas que será Deus quem vai abrir para você. Mas existirá outras que vai ser você quem vai ter que bater. Pedro bateu na porta da casa de Maria. Estavam orando por ele. Estavam pedindo por ele. Estavam clamando por ele. A palavra diz que uma jovem, por nome Rude, uma jovem, eu já quero quebrar todo o protocolo aqui, que oração não é só para velho, para idoso. Eu quero dizer para você que oração é para todos, criança, jovem, adolescente, idosos, anciões. Oração é para todos. Oração nos aproxima de Deus. Esta jovem abriu esta porta. Quando ela abre a porta, ela vai ver Pedro. Ela não vai acreditar, ela vai fechar de novo. Vai existir milagres na sua vida que no dia seguinte vão se realizar. E muitas pessoas vão falar: foi do nada. Essa pessoa cresceu do nada, essa pessoa subiu do nada. Do nada não. Deus não trabalha com do nada. Deus trabalha com de repente. De repente. De repente. Eu quero dizer para você nesta hora que essa menina entrou. Eu imagino ela comentando, comunicando, por quem é que nós estamos orando? Por quem é que nós estamos pedindo? É por Pedro? Ele está lá na frente. Tem o olho dele, tem a boca dele, tem o jeito dele, é Pedro. Eu quero dizer para você, a mesma igreja que orou por Pedro, e Pedro não foi morto, é a mesma igreja de hoje, que pode orar pelos nossos irmãos. Não mate os seus irmãos com palavras. Não mate os seus irmãos com calúnias. Não mate os seus irmãos. Ore por eles. Ore por eles. Antes de Pedro ser liberto, no dia anterior, a palavra diz que Tiago foi morto. A espada. Tiago foi morto à espada. Iam matar Pedro naquele exato momento. Só que acharam por bem matar Pedro depois da festa que iam ter. Prenderam Pedro. E quando a igreja viu que existia uma trégua, eles não foram bater panelinha. Eles não foram fazer confusões. Eles não foram fazer
como se diz, eles não foram fazer aquelas coisas que as pessoas fazem no meio da rua para buscar direitos. Sumiu da minha memória. Os irmãos não fizeram baixarias, não bateram panelinhas, greve, greve. Amém, Jesus, obrigado. Não foram fazer greve para requerer o direito de Pedro. Não, eles foram orar. E na oração, Deus escutou eles. Agora eu te pergunto, e você pode também deixar nos comentários a minha terceira pergunta. Por que a igreja não orou por Tiago? Será que se a igreja orasse por Tiago da mesma forma que orou por Pedro, Tiago teria morrido? Ou Deus teria enviado anjo para livrar também Tiago? Tiago morreu por quê? Porque a igreja não orou. Porque a igreja não pediu. E a palavra diz que Deus se move através da oração. Tem muitos Tiagos morrendo nos dias de hoje por causa da igreja. Ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus, Pai amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero deixar esta palavra aos corações dos meus irmãos, como uma reflexão. Vai de encontro a cada um deles. Abençoe, Pai. Vos conceda a tua sabedoria, o teu conhecimento. E vos dê força para que o inimigo não venha e roube a coroa que este crente conseguiu. Eu te agradeço, Pai, pela vida de todos aqui deste canal. Em nome de Jesus, vai adiante de cada um deles. Retira todo o obstáculo, empecilho, impedimento que atrapalha eles a prosseguir, a fluir, a crescer. Repreenda o mal e vos conceda a misericórdia, curando os enfermos, libertando os cativos e dando alegria aos oprimidos, levantando os caídos e fortalecendo os fracos. É com estas palavras, Senhor, que eu encerro este vídeo, dizendo: se o Senhor é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. Operando o Senhor em nosso meio, quem, Senhor, nos impedirá? Ninguém. E a vitória, ela é tua, minha, nossa, pelo sangue de Jesus. Fique com este vídeo, esta reflexão, compartilha, deixe o seu like. Em nome de Jesus. Não se esqueça que eu e você temos poder para tirar Pedro de dentro do calabouço. Eu e você somos uma igreja. Não a igreja que quer matar os irmãos. Não a igreja que quer crucificar, colocar réu, condenar. Nós não somos esse tipo de igreja. Eu e você não somos a igreja que condena. Nós somos a igreja que chama, que abraça, que apresenta o caminho de Jesus para todos os nossos irmãos. Fique com este vídeo. Preste bem atenção nesta mensagem.
Eu não sou teólogo. Eu não tenho estudo. Eu não estudei teologia. Eu não estudei psicologia. As minhas palavras são sinceras, humildes e verdadeiras. Não sei falar bonito. Não sei usar palavras difíceis. Mas o que eu tenho eu me expresso. Amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até os próximos vídeos. Teremos muito o que fazer aqui neste lugar. Deus não nos trouxe até aqui em vão. Ele cumprirá a boa obra que Ele começou.